Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai analisar um material que é quase como o prontuário de um paciente em estado terminal. É uma ótima analogia. O capítulo é Oséias 7, na Bíblia, e as nossas fontes são 3 comentários do blog Reavivados por Sua Palavra, Uhum. um do pastor Hebertot Armi, outro da Rosana Barros, e uma compilação que bebe direto de fontes como a Bíblia de Estudo Andrews e o Comentário Bíblico Adventista. Fontes bem robustas. Sim, e a nossa missão aqui é, seguir o diagnóstico do profeta, ver como a doença espiritual de Israel se manifestava e por que eles se recusaram a aceitar a cura. E Oséias 7 é exatamente isso, né? Um diagnóstico implacável. O profeta não mede palavras. Não mesmo. Ele usa uma série de imagens, de metáforas, que são quase como, exames de imagem da alma de uma nação. E o que a gente vai ver é que o buraco era bem mais embaixo do que uma simples crise política. A podridão vinha de dentro. Do coração. Do coração, da identidade do povo. Perfeito. Vamos começar então. O que me chama a atenção logo de cara, e o pastor Hebertot Armini aponta isso, é o paradoxo que abre o capítulo. Sei. Deus diz, eu queria curar Israel, mas a maldade do povo é tão evidente que essa cura se torna impossível. É como um médico que quer operar, mas o paciente não para de se ferir. Exato. As fontes listam os sintomas. Mentira, roubo, o que uma delas chama de quadrilhas maquiavélicas. E aí vem a primeira grande imagem, direcionada aos líderes. A do forno. Eles são um forno aceso. E essa metáfora do forno é genial na sua complexidade, não é só sobre, estar com raiva. O fogo são as paixões, os desejos ruins. A massa, que o padeiro prepara, são os planos, as conspirações. Entendi. E o detalhe crucial é que o padeiro acende o fogo e depois vai dormir, esperando a massa fermentar. Nossa, que imagem poderosa. Então não é só uma raiva que explode de repente. Não é? É algo que fica ali cozinhando em fogo baixo, amadurecendo o plano. Isso é muito mais sinistro. Exatamente. É a premeditação. É o desejo mau que não é combatido, mas alimentado secretamente até que chega o momento certo de explodir. Uau! E as fontes nos lembram que isso não era só poesia, né? A história daquela época confirma isso, palavra por palavra. Como assim? No período final do reino de Israel, a situação era caótica. De 5 reis, 4 foram assassinados em coisa de 20 anos. 4 em 20 anos? Sim. O forno estava superaquecido com traições e golpes de Estado. A paixão pelo poder consumiu todo mundo, tanto os reis quanto quem os derrubava. E essa febre no topo da pirâmide, essa corrupção da liderança, obviamente contamina todo o resto, né? Com certeza. A Rosana Barros faz uma conexão muito boa com algo que Jesus diz séculos depois, lá em Mateus 23. Sim, sobre os fariseus. Isso. Ela diz que os líderes de Israel, assim como os fariseus, estavam fechando a porta do céu na cara das pessoas. Eles deveriam ser o caminho, a ponte, mas viraram um muro. E essa é a grande tragédia da liderança corrupta. Ela não se destrói apenas, ela impede que outros encontrem o caminho. O líder que deveria servir com humildade se torna um espetáculo de orgulho e afasta as pessoas de Deus. O que nos leva a um ponto-chave que os comentários ressaltam: a completa cegueira espiritual deles. Total. O texto diz que eles não consideram no seu coração que Deus se lembra de tudo. Eles simplesmente esqueceram que estavam sendo observados. O pecado virou o ar que eles respiravam. Exato. Tão normal que eles nem sentiam mais o cheiro. É assustador pensar nisso. E claro, um problema dessa profundidade não fica só no campo espiritual. Transborda. Começou a transbordar, a ter consequências bem físicas e políticas para a nação. E é aí que entra outra imagem fortíssima. Israel, ou Efraim, é como um pão que não foi virado. Essa é uma das minhas favoritas, porque ela é tão específica e tão visual. O que ela significa exatamente? O comentário bíblico adventista explica que o pão em questão, a uga, era um pão achatado, tipo uma panqueca, assado em cima de pedras quentes. Ah, sei. Era um processo super rápido. Se você não virasse na hora certa, um lado queimava, ficava intragável, e o outro continuava cru, uma massa mole. Uma coisa inútil, no fim das contas. Queimado e cru ao mesmo tempo. Precisamente.
E o que é genial nessa imagem é que ela captura perfeitamente a exaustão da hipocrisia. Tentar ser duas coisas ao mesmo tempo não te torna forte dos dois lados. Te deixa inútil em ambos. Exato. De um lado, Israel estava queimado por um zelo religioso de fachada. Do outro estava cru, mergulhado na idolatria. Era uma fé sincrética, uma esquizofrenia espiritual. E essa identidade fraturada, como um pão mal assado, não sustenta ninguém. E essa fraqueza interna abriu a porta para inimigos externos, certo? A consequência seguinte que as fontes apontam é bem direta. Sim, estrangeiros lhe comem à força. E isso não era só figura de linguagem. De jeito nenhum. Os comentários dão nome aos bois. A Síria aniquilou o exército de Israel. O rei Menahem teve que esvaziar os cofres para pagar tributo à Síria e não ser deposto. Nossa. E pouco depois, o rei assírio Tiglat-Pileser invadiu e levou milhares de israelitas como escravos. A força da nação estava sendo literalmente devorada. Em meio a tudo isso vem a imagem talvez mais triste do capítulo. O texto diz que as cãs já se espalham sobre ele. O cabelo de Israel está ficando branco. É uma metáfora do declínio, da perda de vigor. Uma nação envelhecendo antes da hora, se tornando decrépita. Mas o golpe de misericórdia, a parte que realmente dói, é o que vem logo em seguida. O que é? E ele não o sabe. Uau! Eles estavam morrendo e não percebiam. A doença era tão avançada que os sintomas mais óbvios passavam despercebidos. É o auge da falta de autoconsciência. Certo, o quadro é desolador. Corrupção interna, identidade hipócrita, a força sendo devorada e uma ignorância total sobre o próprio Estado. A pergunta é, o que eles fazem a respeito? E a resposta de Oséias é que eles buscam os piores médicos possíveis. Isso nos leva à metáfora da pomba enganada. E aqui é interessante. A gente tende a pensar na pomba como um símbolo positivo, né? De paz, do Espírito Santo. Exato, eu ia perguntar justamente isso. Por que Oséias usa um símbolo tão nobre para descrever algo tolo, ingênuo? Ótima pergunta. Porque no contexto cultural da época, e os comentários explicam isso, a pomba também era vista como uma ave simples, sem muito juízo, que voava direto para a armadilha do caçador. Sério? Sim, existe até um provérbio árabe antigo sobre a estupidez da pomba. A imagem é de uma ave assustada, voando sem direção, batendo cabeça. E as armadilhas, para Israel, eram as superpotências da época, Egito e Assíria. Exatamente. A Bíblia de Estudo Andrews diz que a falta de discernimento os levou a buscar soluções nos lugares errados. Ora corriam para o Egito pedindo ajuda, ora se aliavam à Síria. Jogando um contra o outro. Tentando jogar um império contra o outro. A pomba voava de um poleiro perigoso para outro. O que eles não entendiam na sua ingenuidade política é que para impérios como o Egito e a Síria, um país pequeno como Israel não era um aliado, era um lanche. Um lanche. Gostei. Ao pedir ajuda, eles só estavam aguçando o apetite territorial desses gigantes. Como diz o Ebertoff Army, de forma bem direta, quando fugimos de Deus, procuramos ajudas em lugares errados. Essa busca desesperada e sem rumo culmina em outra imagem de fracasso total. Israel é como um arco enganoso. É o selo final do diagnóstico. O que é um arco enganoso ou um arco frouxo? É um arco que perdeu a tensão, a elasticidade. Ele parece um arco, tem o formato de um arco, mas na hora que você mais precisa, ele te trai. Você puxa a corda, mira, solta. E a flecha cai no pé? Cai no seu pé ou voa para um lado qualquer menos para o alvo. Quer dizer, é o equivalente espiritual de você comprar um equipamento caríssimo que simplesmente não funciona na hora H. Toda a aparência, zero resultado. Perfeito. É exatamente isso. A nação de Israel havia perdido seu propósito. O CBACD diz que o declínio espiritual os fez errar seu elevado destino. Que destino era esse? Eles foram chamados por Deus para serem uma flecha certeira, para mostrar ao mundo quem era Deus, para serem uma luz, mas como um arco defeituoso se tornaram inúteis para a função para a qual foram criados. Não eram mais confiáveis, eram uma promessa não cumprida. É que, mesmo com o paciente nesse estado, as fontes mostram que o médico ainda não desistiu. Não desistiu. Há um chamado ao arrependimento, só que a reação do povo
É frustrante. O texto diz que eles falam mentiras contra Deus. E a gente precisa entender o que o profeta quer dizer com mentiras aqui. Não é só contar uma inverdade. O que é, então? O comentário bíblico aponta que a grande mentira era a própria religião deles. Era uma aproximação de fachada. Eles podiam até ir ao templo, oferecer sacrifícios. Fazer tudo certinho por fora. Isso, mas o coração estava a quilômetros de distância. A mentira era a performance de uma fé que não existia de verdade. A Rosana Barros, no comentário dela, faz uma distinção brilhante sobre isso, comparando dois tipos de choro na Bíblia. Sim, esse ponto é fundamental. Ela contrapõe o que chama de uivos de Esaú com o clamor de Jacó. Explica melhor. Esaú, na história bíblica, chora, grita, se desespera quando perde a bênção. Mas é um choro egoísta, de autopiedade, focado na perda, não no arrependimento genuíno. Entendi. Já o clamor de Jacó, quando ele luta com um anjo, é um choro de quem se reconhece quebrado e totalmente dependente da graça de Deus. E Israel estava uivando? Estava uivando por causa das consequências do pecado, a invasão estrangeira, a crise econômica, mas não estava clamando a Deus por uma mudança de coração. E o diagnóstico final dela é que a doença já era sistêmica, né? A citação dela é cirúrgica. Ninguém havia que invocasse ao Senhor. Ninguém. Não era só elite, não eram só alguns, a apatia era geral. No fundo, as pessoas estavam confortáveis na sua religião, meio a meio. Exato. Confortáveis em misturar um pouco de Deus com tudo aquilo que lhes dava prazer imediato. O texto termina dizendo que eles se ajuntavam pelo trigo e pelo vinho, ou seja, por interesses materiais, mas se rebelavam contra Deus. A conexão vital tinha sido completamente rompida. Totalmente. Ok, vamos juntar as peças antes da nossa reflexão final. O que vimos hoje, através das fontes, é que Oséias 7 é um estudo de caso sobre o colapso de uma nação, de dentro para fora. Um raio-x preciso. Sim, o forno aceso mostra uma liderança cujas paixões secretas acabam incendiando a nação inteira. O pão que não foi virado é o retrato da hipocrisia, uma identidade dupla que não serve para nada. A pomba enganada revela a tolice de buscar segurança em qualquer lugar, menos na fonte certa. E, por fim, o arco enganoso. Que é o triste epitáfio de um povo que perdeu completamente seu propósito. Exato. E o que torna essa análise tão incômoda e, ao mesmo tempo, tão relevante é que essas advertências são atemporais, né? Totalmente. A necessidade de um autoexame honesto, a luta por uma identidade íntegra, a sabedoria para depositar nossa confiança na fonte correta de força, são dilemas humanos. O capítulo funciona como um espelho. Nos forçando a perguntar onde nós, hoje, buscamos segurança, identidade e propósito. Exato. Para fechar, quero deixar um pensamento no ar provocado por uma citação que a Rosana Barros usa no texto dela, de uma autora chamada Ellen White. Sei qual é. A citação diz: "A bênção vem quando, pela fé, a alma se entrega a Deus. Então, aquele poder que olho algum pode discernir, cria um novo ser, a imagem de Deus." É uma frase que, em meio a todo esse diagnóstico de morte, aponta para uma possibilidade de cura radical. Exatamente. E me leva a esta pergunta para a gente pensar: se as metáforas de Oséias 7 são o diagnóstico de uma doença espiritual? A hipocrisia, a confiança errada, a perda de propósito. Isso. O que as nossas fontes sugerem será a verdadeira cura. E mais concretamente, como seria na prática a manifestação desse poder que olho algum pode discernir? Como esse poder transforma um pão não virado ou um arco enganoso em algo íntegro, funcional e com propósito. Exato. Seja na vida de uma pessoa ou de uma comunidade hoje. Fica aí a reflexão.